Fala, galerinha animada do canal de toxicologia mais animado do planeta. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Tio Mal, aquele canal que você entra e por causa do seu toque você não consegue sair mais, porque você tem que assistir os vídeos inteiros, do começo até o fim. E aí, como os vídeos aqui eles têm uma hora e meia tal de duração, e você precisa assistir do começo até o fim para poder valer alguma coisa pro Tio Mal, aí você não consegue largar, e aí você fica nesse seu toque aí e assiste o vídeo inteiro. Todos os vídeos do canal. Já temos aí, sei lá, mais de 20 vídeos feitos upload. Muito obrigado pela sua inscrição que você já fez. Se você ainda não fez, vamos lá. Se inscreve aí, clica no joinha, aquelas coisas todas que você sabe que o YouTube obriga a gente a falar. Mesmo que ninguém nunca tenha me obrigado, mas eu já ouvi outras pessoas falarem isso. Então vamos lá, hoje é dia de avaliação toxicológica parte 2. É continuação da aula passada. Se você não assistiu ainda aquela aula lá, não adianta você querer assistir essa, volta aqui ó, no card. Clica lá, volta lá e roda a vinheta. Ok, na aula passada eu dei a introdução, falei um pouquinho sobre o que significa fazer avaliação toxicológica, dei os parâmetros mais ou menos e falei sobre os testes agudos, né? Hoje a gente vai falar sobre os testes subcrônicos e crônicos que finalizam a parte da avaliação toxicológica. Além de, obviamente, os testes alternativos, que eu já falei bastante no vídeo do Ralph, que está aqui no card, e falei um pouco na aula passada também. Então, bora lá, falar sobre os testes subcrônicos e crônicos. Passa slide. Primeira coisa que vocês precisam saber é que ainda temos muito poucos modelos substituintes aos modelos animais. Por quê? Aqui a gente está falando de exposição a médio e longo prazo, o que é muito difícil da gente fazer in vitro, ok? Deixa eu ampliar esse slide aqui para vocês entenderem do que se trata. Vamos lá. O primeiro teste subcrônico é o teste de toxicidade oral em doses repetidas. Quando é que eu vou fazer esse teste? Vou fazer esse teste sempre que fiz um produto cosmético novo, vou fazer ele? Não. Esse teste ele não é requerido. Primeiro porque dificilmente alguém vai engolir cosmético durante muito tempo seguido, né? Porque, obviamente, os cosméticos são pensados para serem de uso externo, né? Mas, obviamente que se eu estou desenvolvendo um fármaco novo, se eu estou desenvolvendo um pesticida novo, um corante alimentar novo, um edulcorante, alguma coisa que altere o sabor do alimento e tal. E isso, se é novo, se é uma molécula completamente nova, ela tem que ser testada. Eu não vou colocar em contato com a população sem que eu faça esse teste. O protocolo mais, vamos dizer assim, mais atual referente a esse tipo de protocolo é o protocolo da OECD 407. E veja, um dos objetivos desse teste é a gente começar a chegar numa dose onde a gente saiba que nós não vamos ter efeito adverso. Tá? Eu lembro que eu falei para vocês que na aula passada que os testes toxicológicos eles são pensados para que a gente saiba em que condições a substância apresenta toxicidade, certo? Então, eu também preciso saber em qual situação a substância não apresenta toxicidade. E como é um período de tempo um pouco maior, mas ele ainda não é um tempo muito grande, ele é a primeira estimativa do que a gente chama de NOAEL. NOAEL. O NOAEL é uma sigla em inglês que vem que significa o nível de dose onde eu não observo efeito adverso. Ô Carlito, põe aqui ó, NOAEL, escreve aqui ó, o que significa. Acha aí a definição, meu amigo. Tô fazendo o Carlito estudar toxicologia de novo. Voltemos. Legal. Esse teste ele requer o uso de ratos. Necessariamente tem que ser 5 machos e 5 fêmeas por dose. Além disso, nesse teste a gente vai testar 3 doses pelo menos. E além dessas 3 doses eu preciso ter um controle, obviamente, um controle que não vai ser administrado nada, a não ser o veículo, né? E preciso também do que a gente chama, e é um conceito novo aqui para vocês, é o que a gente chama de grupo satélite. Esse grupo satélite é um grupo que não vai ser eutanasiado no final do experimento, porque uma das coisas que a gente quer observar é justamente o parâmetro de reversibilidade.
Uma coisa é a gente saber, achamos um nível aí que causa um efeito adverso X, mas eu quero saber se esse efeito ele volta ou não. Então, obviamente que a gente vai começar a administrar doses bem menores do que o que foi testado lá no teste DL50, por exemplo, mas eu preciso saber se o efeito que a gente vai observar aqui, que não vai ser morte, necessariamente não pode ser morte, né? Eu quero saber se esse efeito que vai aparecer, se ele retorna ou não. Então a gente vai fazer o que a gente chama de grupo satélite, que é um grupo, vamos dizer assim, que é um grupo que copia o grupo de maior dose e também um grupo que copia o grupo controle para podermos ter uma comparação, né? Eles não vão ser eutanasiados no final do experimento, porque a gente quer saber se o efeito adverso, se ele é revertido depois, quando cessada a exposição, ou ainda se ele persiste, ou, vejam, se eu tenho uma exposição e aí de repente o animal não apresenta efeito adverso nenhum, mas aí depois da exposição, como foi alterado algum sistema metabólico, por exemplo, esse efeito só vai aparecer depois. Ou seja, no final do experimento eu não teria visto. É por isso que esses grupos satélites existem. Então eles são grupos copiados do grupo controle e do grupo de maior dose. Olha para mim, ser humano. Eu sempre ponho essas letrinhas pequenas aqui porque eu posso botar o slide na minha cara. Vocês não são obrigados a ficar olhando para esse ser aqui, né? Legal. Normalmente a gente escolhe 3 doses. E olha só, existe uma regrinha que ela não é obrigatória de ser cumprida, obviamente, mas ela serve para quando a gente não tem lá muita informação sobre a substância, né? Então, antes de fazer um teste subcrônico desse, eu tenho que saber pelo menos a estimativa de DL50. Né? Então vamos supor lá que do teste que eu mostrei na aula passada, que o intervalo de DL50 seja, sei lá, entre 50 e 300 miligramas por quilo, certo? Então, a primeira dose vai ser a milésima parte do valor inferior do intervalo. Então, se é de 50 a 300, é a milésima parte de 50. A milésima parte de 50 dá 0,05 miligramas por quilo, certo? Aí a segunda dose testada vai ser a centésima parte, então 0,5 miligramas por quilo. E a terceira dose vai ser a 10ª parte, ou seja, 5 miligramas por quilo. Então eu vou ter já 3 doses aí, a menor, a intermediária e a maior. O grupo satélite, então ele vai ser um grupo, nesse exemplo que eu dei, hipotético, vai ser um grupo de 5 miligramas por quilo e outro grupo no satélite do controle, certo? Esses animais eles vão receber por via gavage, que é tipo uma sonda que a gente aplica no animal, durante 28 dias, a substância, nessas doses que eu falei para vocês, e os grupos satélites, eles vão ser tratados igualzinho, só que ao final do experimento, eles vão ser mantidos por mais 14 dias para observação do que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Esses animais eles vão ser eutanasiados por inalação de dióxido de carbono ou injeção de anestésico. Está tendo já protesto dos animais aqui na minha janela. Estão protestando contra essa aula, eu concordo com eles, mas, meus queridos, não temos opção ainda. Se vocês ficarem doentes, o que eu faço com vocês? Vocês não vão ter tratamento também? Vixe Maria, estão brigando muito aqui. Eu apresento a vocês meus cachorros, Kiara e Mia. Esses animais eles vão ser eutanasiados, então, por inalação de dióxido de carbono ou injeção de anestésico. Ambas as técnicas de eutanásia são as técnicas preconizadas pelo CONSEA, como os métodos de menor sofrimento para os animais. Esses animais, então, eles vão passar por uma análise histopatológica, uma análise patológica e histopatológica, né? Então, a gente vai fazer testes laboratoriais com eles, vamos ver os exames de hematologia, de bioquímica, antes da eutanásia deles, né? Porque o sangue é coletado, né? E aí esses animais eles vão ser necropsiados e todos os órgãos vão ser observados, então se observa se tem alteração macroscópica em algum tipo de órgão, a gente faz a mensuração da massa do órgão, tá? Para ver se tem um crescimento, uma diminuição do órgão. E fazemos então a histopatologia de todas as lesões encontradas, né? Obviamente que se eu tenho uma lesão macroscópica fica fácil de saber, né? Mas se a lesão ela é pequena, ela não chega a ser visível, não fica difícil de encontrar, né? Mas tudo que for macroscópico eu tenho que fazer histopatologia. Agora, no grupo de maior dose, que vamos dizer assim, é o grupo mais propenso a aparecer algum tipo de efeito adverso, todos os órgãos terão que passar por histopatologia. Então todas as lesões encontradas vão ter que passar por histopatologia, e no grupo de maior dose, que é aquele grupo mais
propenso ao surgimento de algum tipo de evento adverso, todos os órgãos vão ter que ser feito ou realizada a histopatologia, né? Para que a gente possa enxergar então as lesões que não necessariamente são visíveis a olho nu. Aí vem o teste que muita gente reclama porque usa cachorros, né? Se usasse ratos, talvez ninguém reclamasse. Mas como ele usa cachorro, aí fica crítico, né? Porque afinal de contas nós temos uma ligação íntima com essa espécie animal, né? Eu mesmo aqui em casa tenho duas cachorrinhas, porque a gente gosta desse tipo de bicho, eles conversam com a gente pelo olhar, né? Parece que eles entendem a gente entende eles, e obviamente que a gente não gosta de usar esse tipo de bicho. Mas, e aí a gente não tende a reclamar quando usa rato, quando usa outro animal, né? Obviamente que toda e qualquer experimentação com bicho deve ser abolida quando possível, mas nesse caso aqui também não é possível. Aqui, veja só, quando a gente aumenta o tamanho do animal, a gente está falando de um animal com maior complexidade, a gente está falando de um animal que evolutivamente é mais próximo de nós humanos, a gente está falando de um animal que trabalha com doses mais parecidas com as nossas, e, portanto, a gente tem como fazer uma comparação mais precisa. E esse teste aqui é o teste de toxicidade oral repetida em cães por 90 dias. Então, veja, é um teste que dura mais tempo. E por que eu não faço ele em rato? Porque a vida do rato é muito menor que a vida do cão. Então, e como o metabolismo é bem diferente, se eu administrar por 90 dias no rato, significa para a gente uma administração por muito mais tempo do que seria o esperado de uma toxicidade subcrônica ou quase crônica, né? E por isso que a gente usa os cachorros. Mas por que a gente usa esse bonitinho que é o Beagle que está aqui, né? Na verdade, poderia ser usado qualquer raça, né? Desde que fosse homogêneo. Os Beagles, eles são de uma raça que tem uma genética bastante homogênea, né? E eles são muito similares entre si. Por que a gente quer uma genética semelhante? Por causa da resposta. Vejam, se a gente fosse testar em humanos, a gente precisaria de um número de animais, ou número de humanos, muito maior, porque nós temos uma variabilidade genética muito, muito, muito ampla. Então as respostas à exposição às substâncias também são amplas. Por isso que a gente usa cachorros de uma raça determinada. E por que Beagle? Porque Beagle tem um tamanho bom, é um animal dócil, ou seja, de fácil manutenção, e que tem uma genética muito, muito homogênea. E por isso que a gente usa essa raça. Por que não usa vira-lata? Como se tivesse diferença, né, entre raça, né? Vira-lata também tem uma genética muito variável. Nós humanos somos todos vira-latas, né, essencialmente. Nós somos muito miscigenados. E por isso que a gente não acaba que quando a gente testa em humano, a gente tem que ter um N muito gigante para poder enxergar efeitos adversos, né? Da mesma forma que o teste de 28 dias em ratos, aqui eu vou ter uma estimativa também do NOAEL que eu falei para vocês, né? Só que esse NOAEL ele vai ser mais preciso do que o NOAEL do rato, certo? Aqui a gente vai usar 4 animais de cada sexo por grupo, ou seja, cães Beagles aí de 4 a 6 meses de idade. Aqui a gente não faz mais gavagem, né? Só se a dose a ser administrada for muito grande, aí passa uma sonda no animal, né? Como se fosse uma sonda em humano. Pode ser administrado junto à ração, né? Ou seja, você pesa a ração, você constrói a ração já com a substância dentro, né? Se a substância for líquida, eu posso colocar na água? Posso, não alterando muito o gosto da água, né? Tranquilo também. E obviamente que tem que ser controlado o quanto que o animal vai beber de água e tal, né? Ou pode ser dado em cápsula mesmo, né? Da mesma forma que lá com os ratos, a gente vai testar 3 doses diferentes, com sequência decrescente, até chegar no NOAEL. Eu preciso do NOAEL aqui nesse ponto, tá? Se todas as doses testadas gerarem efeito adverso, já não me serve. Eu preciso de uma dose baixa o suficiente para que o animal não apresente efeito adverso nenhum ao final dos 90 dias. Eu sei, não é legal ficar testando em cachorro, também não gosto. Nenhum cientista gosta, na verdade, né? Isso simplesmente é para conseguir segurança em relação às coisas que a gente desenvolve. E a gente não desenvolve coisas só pra gente, a gente desenvolve coisa para todo mundo, para os animais, para o diabo 4 que vive ao nosso redor. Inclusive, para que a gente não danifique o meio ambiente, por exemplo, no meio de uma produção de alguma coisa. Vamos lá, como é que esses animais são tratados, né? A primeira coisa que a gente tem que ter é fazer uma inspeção
clínica, né, diária. Todo dia você vai olhar se o animal está bem, se não está bem. Qualquer coisa que ele comece a apresentar de efeito adverso já serve como indicativo, né? Desde consumo de água, consumo de ração, peso corporal, exame clínico, né? Ou seja, você vê, olha a temperatura, você vê pressão, etc, né? São feitos também exames neurotóxicos, né, para você observar se tem diferença aí por exemplo, na reação de pupila, se os reflexos estão em ordem, né? O exame oftálmico ele é feito um dia antes do início e no último dia, né, o exame oftálmico completo, e todas as análises de patologia clínica, ou seja, análises clínicas são realizadas, então todos os exames hematológicos, exames de coagulação, exames bioquímicos. Ao final, esses animais vão ser eutanasiados, não são todos que são eutanasiados, tá? Mas principalmente aqueles que apresentarem algum tipo de efeito adverso. Eles estão eutanasiados por injeção intravenosa de anestésico, e aí é realizada a exsanguinação por secção das artérias femorais, ou seja, os animais não vão saber que eles estão sendo eutanasiados. E é feita a necropsia, da mesma forma que é feito com os ratos. Todos os órgãos são coletados, são pesados também, é coletado mais sangue aí por punção cardíaca, e é feita a histopatologia do grupo controle e do grupo de maior dose, da mesma forma que a gente faz nos ratos. E dos outros grupos, somente o que tiver de órgão alterado. Lembrando que o grupo de menor dose não é para apresentar lesão nenhuma. Aí vamos para o teste talvez o mais complexo ou de maior duração de todos, que é o teste de toxicidade / carcinogenicidade combinado. Antigamente, esses testes eram feitos de forma separada. Eles eram testes que eram individuais, ou seja, eu fazia uma avaliação de toxicidade crônica em ratos e depois eu fazia um outro teste para avaliar a carcinogenicidade. E aí, pensando na redução do número de animais, a OECD foi lá e bolou o protocolo 453, que é o teste que serve para que a gente possa identificar as propriedades tanto carcinogênicas de uma substância, como aquelas de efeito crônico também, ou seja, uma toxicidade onde, por exemplo, eu tenho alterações endócrinas, alterações metabólicas, que só vão aparecer após uma longuíssima exposição, certo? Ou seja, quanto tempo que esses animais serão estudados? Normalmente, 2 anos. Qual é o animal que a gente usa aqui? Aqui a gente vai usar rato. Por quê? Porque eu quero uma exposição ao longo de toda a vida do animal. Se eu for trabalhar com cachorro, eu vou precisar de 15 anos, ou 14, 18 anos de exposição. E não é o nosso objetivo. Aqui a gente quer entender como é que essa substância interage com o organismo após exposição prolongadíssima, ou seja, durante toda a vida do animal, certo? Isso é extremamente importante, né? Considerando que a gente coloca no mercado substâncias que entram em contato com a gente todo dia, o dia inteiro. Ou seja, aqui a gente vai conseguir enxergar surgimento de tumor, todos os efeitos tóxicos crônicos, conseguimos enxergar os órgãos-alvo, a gente consegue montar até relação de dose-resposta, e aqui o NOAEL ele é ainda mais preciso. Mais preciso que o do cachorro? Porque a gente está fazendo uma exposição ao longo de toda a vida, ou seja, aqui a gente consegue ter uma relação de dose com efeito que é muito mais preciso para uma exposição crônica, né? Ou seja, a gente sabe que se o animal for exposto àquela concentração, àquela dose durante a vida toda, nenhum efeito adverso vai aparecer, certo? Com isso, a gente vai começar a conseguir predizer os efeitos sobre a saúde na exposição equivalente em humanos. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na aula de avaliação de risco, que é a próxima aula, ok? E aqui a gente também arruma dados para testar hipóteses sobre o mecanismo de ação, né? Vamos ver então como é que esse teste aqui é feito. Tá achando que é mole? Esse teste, como a gente é um teste combinado de toxicidade e carcinogenicidade, ele é um teste que a gente faz em 2 fases paralelas, né? O que a gente chama de fase 1, que é a fase de toxicidade ou fase crônica, e o teste que a gente chama de segunda fase ou fase 2, que é a fase da carcinogenicidade, né? Veja, isso é uma divisão meio que pedagógica do processo, tá? Por quê? Porque o processo de carcinogênese ele pode surgir no início, ou seja, nos primeiros 12 meses, e aí você já tem noção do potencial carcinogênico daquela substância, certo? Mas, como a gente lida com muitas substâncias que na maior parte delas elas não vão ter potencial carcinogênico, mas a gente tem que ter essa certeza, o teste daqui é chamado, na primeira fase, o primeiro ano é a observação principalmente da toxicidade.
Aqui que a gente vai ter, mesma coisa, um grupo controle, 3 grupos tratados, e aqui eu vou ter também 2 grupos de satélite, que seria aquele grupo cópia, né? Mas aqui, esse daqui é um pouquinho diferente o grupo satélite, né? A gente vai ter um grupo satélite que é do controle, e esse grupo satélite ele tem 20 animais, e eu vou ter um grupo satélite com 12 animais tratados com a maior dose, certo? Então, a gente vai ter pelo menos 3 doses aqui, só que dá uma olhada no número de animais. Antigamente usava muito mais, tá? São 50 animais por sexo por dose, ou seja, são 100 animais por dose. Se eu estou trabalhando com 3 doses, são 300 animais. Além desses 300 animais, eu vou ter o grupo controle, que são mais 50 animais, mais 100 animais, 400. E vou ter o grupo satélite, os grupos satélites, né? Que vão ter aí mais 32 animais, né? Então vamos ter no final 432 animais, né? Portanto, vejam, por que eu faço esse grupo satélite diferente, né? Porque o meu grupo satélite, que vai ser o grupo que vai ser eutanasiado na primeira fase, o de dose alta, é o grupo que me interessa para saber a toxicidade. Por que eu uso o menor número de animais aqui, só 12 animais tratados? Justamente porque eu estou vendo toxicidade, eu não quero saber da carcinogenicidade necessariamente nesse ponto, certo? E qual que é o grupo mais propenso a apresentar algum tipo de efeito adverso, né, ou tóxico, nesse estudo? É o grupo de maior dose, certo? Então aqui eu vou fazer, na primeira fase, ao final dos 12 meses, eu vou pegar o primeiro grupo controle, que é o grupo inteiro de 50 animais, e o grupo satélite de dose alta. E no final da segunda fase, eu vou avaliar o grupo satélite de controle, que tem 20 animais. Por que eu deixo só o grupo satélite para cá? Porque essa comparação do grupo satélite controle já vai me dar satisfatoriamente a resposta que existiria numa não exposição, certo? Principalmente que eu quero ver carcinogênese. Então, se ao final dos 2 anos de vida do bicho ele tem processos de carcinogênese naturais, e obviamente tem, né? Não dependentes dessa exposição, isso a gente vai usar, esse número de animais é suficiente para a gente conseguir identificar isso. E aí todos os outros grupos também vão ser eutanasiados ao final dos 2 anos. Eu preciso de um número grande desses. Primeiro, porque o processo de carcinogênese ele acontece no percentual baixo, certo? De indivíduos da população. Segundo, e por isso eu tenho que ter um número maior para ter força estatística. Segundo, porque eventualmente eu posso ter perda de animais durante a vida, da mesma forma que tem muita gente que morre jovem, rato também pode morrer jovem, certo? Por outras causas, por causas naturais, certo? E é exatamente por isso que a gente faz esse bando de coisa. Legal. Então, veja, eu não tenho como fazer gavagem em animal por 2 anos seguidos, certo? Todos os dias. Então, dessa forma, obrigatoriamente, essa substância deve ser adicionada na ração. As doses não vão ser muito altas, né? Então, obviamente, é fácil de fazer esse controle. Eu vou ter uma dose alta, média e baixa, e aqui eu quero saber o NOAEL. Eu preciso de uma dose que seja NOAEL, ou seja, sem apresentar efeito adverso, a não ser que essa substância ela seja muito carcinogênica, né? Essa avaliação clínica, a gente vai fazer a avaliação clínica, na verdade, todas as semanas. Ou seja, todos os animais eles vão passar por exame, ver temperatura do bicho, para ver pressão, para ver, enfim, sinais clínicos basais, né? E eles vão ser inspecionados. O que seria inspecionar? Olha para o bicho, vê, está tudo bem, não está prostrado, não está arrepiado, não está brigando com os outros. Beleza, isso todo dia se faz 2 vezes ao dia, né? Esses animais eles também vão ser passados por exame oftálmico, 1 dia antes do início, e no grupo satélites no último dia do tratamento, para ver se tem alguma complicação dentro do globo ocular. E todos os exames laboratoriais que eu já falei para vocês, hematologia, bioquímica, exame de urina. Tem como coletar urina de rato? Tem como coletar. Existe um equipamento que é um coletor de urina de rato. E não é invasivo, tá? Você espera o rato fazer xixi numa gaiolinha que é preparada para coletar a urina dele. Então, esses exames são realizados aos 3, 6, 12, 18 e 24 meses em 20 animais por sexo por grupo. Ou seja, são 40 coletas por grupo nesses períodos aí. Então, quanto vocês imaginam que custa um teste desses?
Dependendo da substância, dependendo do como que vai ser feito, a gente pode chegar na casa do $1 milhão. E vocês acham mesmo que as empresas querem fazer esses testes só para maltratar animal? Tem que querer gastar bastante dinheiro mesmo, né? Legal. Aí tem o teste de avaliação da toxicidade reprodutiva. O principal protocolo é o da OECD 421. Esse teste aqui, ele muito difícil de fazer ele in vitro, justamente porque a gente está avaliando a toxicidade sobre a reprodução, né? Então, aqui eu quero obter informações sobre os possíveis efeitos sobre a reprodução, desenvolvimento e também o potencial que essa substância tem de gerar alteração na fertilidade, na gravidez, na amamentação materna, no comportamento, no crescimento da prole e tal, né? Aí isso é observado até o 4º dia pós-parto. Aqui a gente vai ter ratos albinos, são 3 grupos tratados de um controle, vou ter 10 animais de cada sexo por grupo. Nesse processo a gente espera que pelo menos 8 delas fiquem prenhes no processo. Aqui a dose pode ser por gavagem, pode ser na ração, pode ser na água. Também vamos usar 3 doses diferentes até chegar no NOAEL reprodutivo, certo? E aqui a gente vai fazer a avaliação clínica, todas aquelas que a gente viu anteriormente, mais avaliação do número de nascimentos, fetos mortos, avaliação histopatológica dos órgãos reprodutivos. Aqui o foco é justamente na toxicidade reprodutiva, certo? Então vamos lá. Aqui a gente começa a observar problemas de fertilidade, né, no desenvolvimento embrionário inicial. Então a gente começa a observar problemas na maturação dos gametas, no comportamento durante o acasalamento, problemas de fertilidade, problemas no estágio de pré-implantação, no estágio de implantação embrionária. Aqui a gente vai usar a mesma quantidade de machos e fêmeas, né? E, obviamente, aqui a gente vai ter depois o desenvolvimento pré e pós-natal, incluindo a função materna. Obviamente que aqui a gente vai ter que usar preferencialmente ratas, né? Porque são elas que vão ficar grávidas, né? Aqui a gente vai observar o período desde a implantação até a lactação das fêmeas. E o desenvolvimento embriofetal também é necessário. E aqui a gente avalia o desenvolvimento dos fetos, né? Então a gente quer saber se tem problemas em relação à teratogênese, problemas relacionados à formação do neném, né? Aqui, para esse teste, obrigatoriamente, esse desenvolvimento embriofetal, são necessárias 2 espécies. Por que a gente precisa de 2 espécies? Durante o desenvolvimento de uma molécula chamada talidomida, todo mundo deve já ter ouvido falar nela, ela é vendida até hoje, ela atua em um monte de coisas do organismo, tá? Desde imunossupressora até substância que é usada em doenças imunológicas, né, obviamente. Mas também ela tem outras utilizações. O grande lance é que durante o desenvolvimento dessa molécula fizeram a avaliação do desenvolvimento embriofetal dela em somente uma espécie. Essa espécie não apresentou problema. Se eles tivessem feito a avaliação em 2 espécies animais, eles teriam enxergado esse problema da teratogênese associada à talidomida. O grande lance é que foi colocado no mercado inicialmente talidomida para tratar enjoo em mulheres grávidas. Vocês conseguem imaginar o que houve? A talidomida ela é uma substância teratogênica que, apesar de ser super eficiente, tanto para tirar o enjoo quanto para atuar como imunossupressora, ela, infelizmente, causa deformidades nos fetos. E o feto pode nascer sem braço, sem perna. Hoje, a talidomida no Brasil, ela só pode ser prescrita com super controle, tem 1 milhão de documentos que a pessoa tem que assinar, ela tem que se responsabilizar que ela não pode engravidar, então, via de regra, mulher em idade fértil nem recebe, a não ser que seja a última opção terapêutica. Além disso, nós tivemos uma geração de pessoas que foram acometidas pela talidomida durante o seu desenvolvimento. E é a chamada geração da talidomida, né? De pessoas que nasceram aí com deformidades em braços e pernas, principalmente, né? E nós não queremos que isso se repita. Exatamente por isso que é preconizado que esse teste do desenvolvimento embriofetal seja feito em pelo menos 2 espécies. E normalmente a gente usa rato
e coelho pelo tempo de gestação, certo? Vamos lá. Tudo que está em cinzinha aqui é a fase em que se recebe a substância, certo? Então a gente começa esse teste com machos e fêmeas separados, certo? Então eles são administrados, e aqui a gente vai começar a observar os problemas na gametogênese, esse tipo de coisa. Depois eles são colocados em contato para poder acasalar, aí sim, né? Vão fazer os nenéns, né? E aí a gente separa eles de novo, né? Então a gente vai separar nos grupos dos machos, né? Das fêmeas que engravidaram e das fêmeas que não engravidaram, certo? Aqui a gente pode ter uma exposição estendida opcional, caso a gente queira ver efeitos potenciais nos machos num período um pouco mais prolongado. As fêmeas elas vão continuar sendo expostas durante a gravidez e aí a gente vai ter os embriões, né? Todos vão ser obviamente expostos, né? E aí temos também as fêmeas que não vão ficar grávidas, que também vão ser expostas para ver algum efeito também sobre elas. Durante os dias 50 e 54, a gente vai observar a lactação também, se ela tem alteração, se ela não tem. Legal. Aí eu tenho um teste específico de teratogênese, que é o protocolo da USD 414, que usa ratos, né, com idade de acasalamento, 20 fêmeas por grupo, pelo menos. Aí a gente faz a administração por gavagem desde o 6º dia. Vejam, naquele teste anterior a gente começava a ver teratogênese já, obviamente, porque a gente tem a exposição durante todo o período. Mas eu não tenho como afirmar que a má formação ela foi por causa da exposição da substância durante a gravidez, ou se foi porque teve problema na formação de gameta, ou se teve algum problema durante o acasalamento, alguma coisa do gênero, certo? Esse teste aqui é específico para teratogênese, então ele vai ser administrado somente após a implantação, então ele não vai nem interferir na implantação do embrião, então ele vai ser administrado para as ratas japrens do 6º dia até o 20º dia de gestação, também 3 doses diferentes, preciso chegar no NOAEL desse tipo de efeito, né? E também os animais, ao final da última dose, eles vão ser eutanasiados, vão ser laparotomizados, aí é realizada a avaliação total clínica desses animais, o conteúdo uterino vai ser examinado, os fetos vão ser avaliados em relação aos seus tecidos moles, alterações esqueléticas, então tem todo um protocolo bioquímico e histológico, patológico a ser feito, né? Então a gente observa o número de corpos lúteos, presença de reabsorção, sítios de implantação, se tem alteração teratogênica ou não. Perfeito! E aí, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre alguns testes alternativos in vitro que utilizam quase nada de animais. Eu falei já bastante sobre testes alternativos, diversos deles na aula onde eu falei sobre na verdade não era uma aula, né, mas um vídeo onde eu falei sobre o Ralph. Então, para mais informações sobre testes alternativos, peço que vocês assistam aquele vídeo lá, tá? Legal. Teste de Ames. Esse é um famosinho, um teste famoso, que é um teste para avaliação de genotoxicidade, certo? Esse teste aqui, ele é feito com bactéria, né? Bactéria, ninguém liga para elas, então a gente pode usá-las à vontade. Aqui a gente vai usar a bactéria Salmonella, que consegue crescer em meio sem histidina normalmente, porque ela consegue produzir a histidina dela, certo? E aí o que acontece? A gente cria mutantes dessa bactéria em diversos pontos do genoma dela. Cada alteração vai ser um teste diferente, né? E aí eu vou ver se essa bactéria, após a exposição a uma determinada substância, se ela vai conseguir crescer no meio sem histidina. Ou seja, é uma mutação reversa que eu vou observar. Então eu vou colocar a bactéria para crescer no meio sem histidina, certo? E aí, em teoria, ela não pode crescer, né? Agora, se eu adiciono histidina, ela tem que crescer, meu controle, certo? Aí eu vou colocar com a substância que eu quero avaliar, e se ela não for mutagênica, ela vai continuar sendo dependente da histidina no meio para crescer, então ela não vai crescer. Mas, se a substância for genotóxica, for mutagênica, a gente vai saber
que a bactéria cresceu, a gente vai ver, né, que a bactéria cresceu, porque ela começa a sintetizar histidina e vai causar justamente a mutação pontual daquela, a reversão daquela mutação que a gente induziu originalmente, né? Vamos lá. Eu tenho a substância teste, a cultura da salmonela que depende de histidina para crescer. E veja, eu tenho como alterar esse genoma em 1000 pontos diferentes, certo? Então são mil cepas diferentes de salmonela. E cada uma delas indica um tipo de mutação. E é por isso que dá para eu saber se essa substância tem afinidade ou não, essa substância que eu estou testando, né? Se ela tem afinidade ou não como uma substância mutagênica por algum determinado ponto do DNA, né? Aqui eu ainda vou colocar um extrato de fígado, um homogenato de fígado, porque muitas vezes não é a substância que tem potencial mutagênico. Se você lembra lá da aula de toxicodinâmica do Tio Mal, eu falei, e da aula de carcinogênese, eu mostrei para vocês que muitas vezes é um metabólito, que pode ser um epóxido, pode ser várias coisas que podem induzir uma mutação, certo? E aí então eu vou colocar isso aqui no meio, que não tem histidina, em cubo, né? E aí se a substância não for mutagênica, praticamente a bactéria não cresce. E aí, vamos ver, pode crescer uma ou outra? Até pode. Mas normalmente ela não cresce porque uma outra por causa de mutação espontânea, né? Mas normalmente ela não cresce por causa da dependência dela de histidina. Agora, quando a substância é mutagênica, a gente vai começar a enxergar a bactéria crescendo em vários pontos da placa. E aí fica assim, ó. Aqui o primeiro caso é negativo, e aí a gente começa a ter os positivos, né? Algumas substâncias têm um potencial mutagênico maior ou menor, né? Aí, outro teste que também é um teste bem legal para avaliação de genotoxicidade é o teste do cometa. Como assim cometa, né? Vocês vão ver que depois na figurinha que eu vou mostrar para vocês que ele recebe esse nome porque a aparência final do teste fica parecendo com o desenho de um cometinha, né? Esse teste aqui ele usa células individualizadas no gel de agarose. É uma técnica bastante útil para ver se a substância ela causa dano, para ver se o DNA consegue ser reparado. Então ela detecta lesões. Então ela detecta lesões pré-mutagênicas, né? O princípio da técnica é simples, né? Como está escrito aí no slide. Aqui a gente vai pegar células, e eu vou falar para vocês que tipo de célula que a gente usa já. Aí a gente coloca essa célula numa lâmina de microscopia, aí a gente passa uma corrente elétrica, e como o DNA tem carga negativa, a gente vai fazer uma eletroforese, né? E se a substância que a gente aplicou na célula antes tiver causado dano ao DNA, ele tiver rompido esse DNA, o DNA vai começar a migrar para fora do núcleo. E aí, quando ele começa a migrar fora do núcleo, quando eu colocar um corante em cima disso, ele vai parecer fluorescente, né? E aí vai ficar com a aparência de um cometa, que eu já vou mostrar para vocês. Então, o DNA que não tiver sido rompido, ele vai ficar dentro do núcleo, né, protegido, porque ele é muito grande para migrar, e as frações que quebram, migram, né? Esse teste ele não é utilizado para detectar mutações pontuais, como era o teste do Ames, por exemplo. Ele consegue enxergar lesões no genoma, né? E vejam, essas lesões elas podem ser reparadas eventualmente, mas elas também podem não ser reparadas, podem acabar em mutação ou ser reparada de forma errada, né? Pode levar a mutação e potencialmente podem ser carcinogênicas, né? E aí, ó, vamos ver como é que a gente faz esse cometinha. Olha só, o legal aqui é que a gente consegue usar tanto bactéria como amostra de humanos ou de qualquer outro animal através do sangue ou um tecido de peixe, por exemplo, tá? O que a gente faz? A gente pega essas amostras, expõe a substância química, né? Ou pode ser até radiação, ok? Se quiser. Aí a gente vai induzir, né, esse processo de lesão, se a substância for genotóxica, né? E aí eu vou ter, então, a lesão no material genético, né? Então vou ter um DNA danificado, e aí eu posso ter quebra de fita simples, fita dupla e tal, né? E aí eu vou ter essas células que eu vou colocar dentro do meu gelzinho de agarose, né? Então eu vou colocar cada célula separada, né, dentro do gelzinho de agarose.
elas são lisadas, né? O citoplasma delas é lisado. E vou fazer um processo de eletroforese, e aí olha só que bonitinho, né? Aqui eu vou ter a visualização do meu cometa. Na verdade, o cometa estaria indo na direção aqui da direita para a esquerda, né? O cometa na astronomia, né? Esse cometinho aqui, porém, ele é ao contrário, né? Aqui ele vai ser... Ele vai estar migrando para a direita, né? Porque aqui toda essa nuvem, essa névoa que está aqui atrás, é o que está migrando, e não aqui onde foi aplicada a célula, certo? Aí eu devo ter uma figurinha de um cometa real, né? Então vejam, aqui eu tenho uma classificação, né? Que é o 0 sem migração nenhuma, e aqui começa a enxergar um pouco de migração, aqui mais ainda, no 4 é o dano mais alto, e aqui quando você não enxerga mais nenhum núcleo da célula é porque ela já entrou em apoptose, ok? E ainda tenho o teste do micronúcleo. Esse teste do micronúcleo, ele é muito interessante também, porque ele também avalia a genotoxicidade, e eu consigo enxergar esse micronúcleo muito fácil. Consigo chegar em células normais, consigo chegar em células, até em eritrócito, porque eu consigo ver aberração cromossômica. Pô, mas eritrócito não tem núcleo, professor. Beleza, mas o precursor deles tem, certo? O precursor dos eritrócitos tem núcleo. Então, veja, esse micronúcleo é uma análise onde eu vou usar praticamente nada de animal, mas ainda uso animal, certo? Porque eu vou aplicar a substância no bicho. E aí eu vou coletar o material dele e vou ver principalmente tecido de alta proliferação e vou ver se eu tenho a presença desses micronúcleos, que seriam fragmentos do DNA, fragmentos do núcleo que acabam sendo expulsos do núcleo e vão pro citoplasma. E aí eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre avaliação toxicológica. Deixa eu sair daqui. Era o último slide mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido como se faz, ou pelo menos os princípios básicos da avaliação toxicológica para que a gente consiga avaliar a segurança da nossa exposição às substâncias. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí mais uma aula do Tio Mal. Essa aula aí não ficou tão comprida, graças a já. Então, fique bem. Um grande abraço para você. A gente se vê na próxima aula, que vai ser sobre avaliação de risco. Um abraço. FOI. Fui!